Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa série de troubleshooting de 802.1x sem acesso ao servidor NAC/Radius e hoje a gente vai começar com a parte prática. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para não ficar muito comprido. Vamos começar aqui então com a captura de pacotes no switch. E para quem não assistiu o primeiro vídeo é importante porque eu comento sobre os pontos de captura numa rede. Então é importante entender qual que é o fluxo do tráfego, tipos de SSID. Então, dependendo do tipo de SSID, é melhor eu capturar num ponto específico da rede, etc. O cenário que a gente tem aqui hoje é o seguinte: eu tenho um switch dentro do meu laboratório. Nesse switch eu tenho um computador, que na verdade é esse computador que eu estou fazendo a gravação, conectado na porta 1, e eu tenho um access point conectado na porta 11 desse switch. Esse AP está rodando a OS 10, conforme eu mencionei no último vídeo, que é um software novo da HP Aruba, e eu estou propagando dois SSIDs. Um SSID que se chama Picap Bridge, que basicamente eu vou encaminhar o tráfego via bridge para a interface do switch, e eu tenho outro SSID que chama Picap Tunnel, que basicamente eu encaminho todo o tráfego via túnel para a controladora. Então isso aqui é importante, vocês vão entender o porquê. Lembrando, pessoal, se vocês não estiverem utilizando a OS 10 nesse momento, Picap Bridge, fazendo uma analogia, seria o Instant AP no OS 8. Tá bom? Então é a mesma coisa, a lógica é a mesma. E Picap Tunnel seria a arquitetura com Mobility Controllers. É a mesma coisa. Então, só para vocês se situarem, não se preocupem que eu estou rodando o software mais novo. O importante é vocês entenderem a lógica, que o resto é o mesmo. Então vamos lá. Antes de eu entrar no switch, passando aqui rapidinho sobre modos de espelhamento de porta. Existem várias opções de espelhamento dentro de um switch Aruba CX. Porém, hoje eu vou abordar o método de seção local. Por que disso? Porque vai ter switches que suportam a seção local, tem switches que suportam outros métodos. Então eu vou abordar um método aqui que eu sei que é suportado por todos os switches da linha CX, e aí a gente não tem nenhum problema em relação a caso algum de vocês aí tenha um switch um pouco mais limitado, um pouco mais de entrada, vocês vão conseguir seguir esse fluxo de troubleshoot. Então vamos lá. Método local. Então basicamente no método local eu vou habilitar uma interface como interface de origem, que nesse caso é o access point. Pode ser uma interface, pode ser um link aggregation. Alguns switches suportam mais de uma interface como origem. Então, por exemplo, se eu tiver 2, 3 APs nesse mesmo switch, eu poderia apontar essas 3 interfaces como origem. Então essa é a primeira opção. E depois eu vou aplicar uma configuração de destino. Então nesse caso, o destino é esse meu computador, que ele está conectado na porta 1 desse switch. E com isso feito, a gente habilita o espelhamento, e aí todo o tráfego dessa porta 11 vai ser espelhado para essa porta 1. Esse é o método mais comum, pessoal. Outros métodos possíveis. Vamos supor que eu não tenho a possibilidade de conectar esse PC nesse switch. Tá bom? Então eu tenho um computador que está remoto aí na rede, só que eu preciso fazer essa análise de tráfego. Então tem um modo de encaminhamento remoto, onde a gente configura o destination como um host remoto. Obviamente o switch via roteamento precisa acessar esse computador de alguma maneira, e a partir daí o switch vai criar um túnel GRE para encaminhar esse tráfego espelhado para o computador remoto. Então essa é uma das opções. Uma outra opção é a gente encaminhar o tráfego direto para a CPU do switch. A vantagem disso é que a gente consegue visualizar alguns tipos de tráfego em tempo real. Então eu não preciso copiar um arquivo, eu não preciso abrir um Wireshark. Então essa é a possibilidade que a gente tem quando a gente encaminha o tráfego espelhado para a CPU do switch. E algo opcional que a gente pode fazer é criar o que a gente chama de Classifier Policy, que basicamente a gente vai criar um filtro, e nesse filtro eu vou dizer qual que é o tráfego de interesse. Nesse caso aqui é o tráfego de redes. E a partir daí eu consigo receber uma informação mais limpa, digamos assim, do nosso switch. Bom, então essas são as possibilidades. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma sessão de mirror.
A gente vai habilitar essa sessão e por último, eu vou mostrar rapidinho para vocês qual que é o workflow do Classifier Policy. A gente não vai ver isso na prática sendo aplicado, mas é legal vocês entenderem como que eu faço isso. Eu já tenho uma policy criada, eu vou mostrar isso para vocês. Então beleza, vamos entrar na CLI do Switch agora. Já deixei ele aberto aqui, pessoal. E eu já tenho uma sessão criada, que é a sessão 1. Então a gente vai criar uma outra sessão agora. Então o comando é mirror session. Se vocês apertarem interrogação, vocês vão visualizar que esse modelo em específico, que é o Switch 6100, ele suporta a configuração de 4 sessões, 1 a 4, tá bom? Eu vou criar aqui a sessão 2. A primeira coisa que a gente consegue fazer, pessoal, é marcar um comentário. Então a gente pode colocar aqui mirror para tshot de 802.1x. Depois eu mostro para vocês onde a gente visualiza esse comentário. Depois, como eu disse para vocês, a gente vai configurar a porta de origem. Nesse caso, é a porta 11, que é o meu AP. E aí o switch me pergunta, qual tráfego eu vou copiar? É o tráfego RX, o tráfego TX ou o tráfego de ambas as direções? Nesse caso, pessoal, como é um tráfego de controle, um tráfego radius que a gente quer visualizar, vamos colocar ambas as direções. Confesso que eu sempre sigo esse caminho, tá bom? Talvez o cuidado aqui é se vocês estiverem fazendo um troubleshooting de tráfego de dados mesmo do usuário, pode ser algo meio massivo, então talvez tentar filtrar se você quer visualizar o TX ou o RX desse tráfego, tá? Nesse caso aqui a gente vai olhar ambas as direções e aí depois eu configuro um destination. Então o destination nesse caso vai ser a interface do meu computador que está na porta 1. É basicamente isso, tá, pessoal? Alguns comandos importantes. Se eu aplicar show running, ele vai me mostrar a configuração inteira do switch. Se eu aplicar um show running current context, o que ele vai fazer? O current context, ele me mostra, então, aonde eu estou, a configuração de onde eu estou. Nesse caso, eu estou dentro do contexto aqui mirror 2. Então, quando eu apliquei o comando, ele me mostrou tudo que eu configurei dentro desse mirror session 2. Esse comandinho é legal, pessoal, que a gente pode aplicar ele dentro de uma interface, dentro de qualquer contexto. E ele vai filtrar para você as configurações. Então aqui tem as configurações prontas. Um outro comando importante, show mirror, e aí o ID, nesse caso é o 2. Então aqui, o que a gente consegue ver logo de cara? Está desabilitado o status. E a gente consegue ver também que o output está zerado, tá bom? Então isso aqui é um sinal de que realmente o espelhamento não está funcionando nesse momento. Tá? Então beleza, pessoal, vamos deixar assim por enquanto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou entrar no Wireshark, eu já deixei o Wireshark aberto aqui, e a interface que a gente vai querer analisar, essa é a interface USB 10100.000. Tá? Então essa é uma interface conectada nesse MacBook. Eu vou abrir ela. Provavelmente vai começar a propagar alguns tráfegos de DHCP Discover, porque eu espetei o computador na porta 1 do switch e ele está tentando receber um DHCP, mas ele está numa VLAN dumb aqui, então ele não vai receber nada. Então a gente vai visualizar alguns pacotes que, entre aspas, são lixo, aí a gente não vai usar isso para nada. Dito isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou voltar para o switch. Se eu der um enable aqui, agora o espelhamento está habilitado. Tá? Então, se eu aplicar aquele comando de novo, show mirror 2, eu já consigo ver aqui que o output foi preenchido. Tá? Então, esse é um ponto importante. Olha aqui a quantidade de pacotes que a gente está visualizando aqui dentro do Wireshark agora. Então, eu sei que está funcionando. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu estou com o celular aqui na mão. Eu vou conectar primeiro no SSID em modo bridge. Vocês não vão visualizar, mas agora eu estou clicando no SSID, estou digitando um usuário e eu vou digitar a senha desse usuário. O meu servidor rede está ligado, está funcionando, então a gente vai ter um sucesso aqui nessa autenticação. Eu acabei de fazer isso, só vou confirmar aqui a conexão, pessoal, se funcionou de forma correta. Funcionou. Então agora
eu vou dar um disable aqui no espelhamento e eu vou dar um stop aqui também no Wireshark. Primeiro ponto que o pessoal assusta, essa quantidade de pacotes que o Wireshark está cuspindo aqui. Então hoje, pessoal, o Wireshark simplificou muita coisa a nível de filtro. Antigamente era muito mais complexo. Então o que a gente quer aqui? A gente quer olhar radius. Para eu olhar radius, aplicar um filtro radius. Pronto. Então agora ele filtrou os pacotes para mim e eu conectei no SSID Bridge. Ou seja, então agora eu estou visualizando os pacotes desse SSID em modo Bridge. E aqui o que é importante? Ó, eu tenho vários pacotes de request e challenge. Não vou entrar no detalhe deles agora, mas isso confirma que eu tenho a ida e a volta do tráfego, ou seja, o meu Authenticator, que é o AP, ele conseguiu se comunicar com o Authentication Server, que no caso é o Radius. Então esse é um dos pontos de troubleshooting que a gente pode fazer. E o que é mais importante agora é esse pacote aqui no final. Então eu tenho um Access Accept, ou seja, a autenticação funcionou. Eu recebi um Accept e eu estou visualizando isso sem acessar o servidor Radius. Olha que interessante, só pelo espelhamento de tráfego. Inclusive aqui, ó, se a gente analisar o pacote, a gente consegue capturar alguns pontos interessantes. Tá? Então aqui eu tenho o datagrama e aqui eu tenho a parte de Radius. Dentro da parte de Radius eu tenho alguns atributos. Dentro de atributos eu tenho um importante que é o username. Então aqui eu sei que eu autentiquei com um usuário que chama F. Rodrigues. Então no momento do troubleshooting, vocês podem aplicar um filtro desse AVP aqui, desse username, Apply as Filter, Selected, e agora mudou o filtro aqui em cima e ele está filtrando só o AVP em específico aqui que eu cliquei, tá bom? Então a gente pode ir aplicando filtros dessa maneira dentro do Wireshark, ou seja, ó, eu não preciso saber o comando do filtro. Se eu encontrar ele aqui dentro do pacote, eu consigo fazer o filtro. Então aqui nesse caso, está filtrando o meu nome, F. Rodrigues. Eu poderia colocar o nome de um outro usuário agora que esteja com problema, por exemplo. Tá? Agora, para a gente encerrar, pessoal, o que eu quero fazer? Eu vou startar de novo a captura de pacotes, eu vou limpar esse filtro. Tá? Então, observem que o espelhamento está desligado agora. Tá? Eu não liguei ele. Eu vou esquecer o SSID que eu conectei no meu celular. Eu estou fazendo isso agora, tá, pessoal? Já fiz. Agora eu vou habilitar de novo o espelhamento. Habilitado. Agora observe que está funcionando, né? Eu estou já visualizando vários pacotes aqui dentro do meu Wireshark. E agora eu vou tentar conectar no meu SSID Tunnel. É o SSID que está enviando todo o tráfego para a controladora. Então aqui eu estou digitando o usuário no meu celular, estou digitando a senha, vou dar o join aqui agora. Beleza, pessoal, já conectei. Qual que é o ponto agora importante? Eu vou dar um stop aqui no Wireshark. Eu vou desabilitar o túnel. Opa, desabilitar o túnel não, desabilitar o espelhamento de tráfego, o mirror. O que acontece? Se eu digitar agora Radius aqui, olha que interessante, eu não estou vendo nenhum pacote. Por quê? Porque agora o SSID está em modo túnel. Em modo túnel, o Authenticator muda. O Authenticator é a controladora. Então não adianta eu espelhar a porta do AP, sendo que quem está fazendo a minha autenticação, quem é o Authenticator agora é a própria controladora. Então eu não consigo visualizar o tráfego. Provavelmente esse tráfego, pessoal, está dentro dos pacotes encriptados. Então se eu filtrar aqui ó, ESP e TLS, tem uma porrada de pacotes aqui, ó, ESP, tá bom? Provavelmente o tráfego de controle está passando por aqui e eu não vou conseguir visualizar isso está encriptado. Então por isso que é importante eu entender qual que é o modo de encaminhamento de pacotes do meu SSID. Dependendo do modo, não adianta eu espelhar a porta do switch, que é o que a gente está fazendo agora. Nada vai acontecer, tá bom? Então para a gente finalizar esse vídeo e a gente seguir com a controladora, o que a gente fez aqui? A gente criou uma seção dentro do switch, a gente adicionou um comentário, a gente adicionou uma porta de origem, né? Na verdade de destino primeiro, que foi o PC, depois a gente adicionou uma porta de origem, que foi o AP,
a gente habilitou a captura de pacotes e fez análise dentro do Wireshark. O último ponto, pessoal, que eu comentei com vocês é sobre o class e o policy, que eu consigo, entre aspas, filtrar os pacotes que eu vou receber no meu Wireshark, eu não vejo essa multidão de pacotes chegando. Tá? Então, basicamente, como que eu faria isso? Eu já tenho uma classe configurada aqui, que é uma classe que chama Radius Traffic. Tá? Então, vamos entrar nessa classe P Radius Traffic. Então, se eu der show run current, lembra? É o mesmo comando que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele vai mostrar a configuração desse contexto. Então, essa é a classe. O que eu fiz aqui? Ó? Eu pedi para ele dar um match em tráfego do tipo UDP na porta radius. Tá? Então, isso aqui é como se fosse uma regra de firewall. Só que essa regra de firewall tem que estar amarrada a uma policy ou uma ACL. Então, a gente tem uma policy aqui que eu criei que chama mirror 1. Então, show run current. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Aqui dentro, eu estou dizendo que a policy que chama Radius Traffic, você vai fazer uma ação. E essa ação vai ser espelhar o tráfego da seção 1, nesse caso, que era um teste que eu tinha feito anteriormente. Essa linha 20 aqui, pessoal, eu vou até tirar ela, que isso vai impactar os usuários. Então, o correto é eu ter só essa primeira linha 10, e a partir daí eu consigo fazer um filtro, jogar esse tráfego para o CPU do switch e ver isso em tempo real. É uma das possibilidades, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito grande, já está dando 17 minutos. E no próximo vídeo eu já vou gravar como que a gente pode fazer esse troubleshooting do SSID em modo túnel, espelhando o tráfego da controladora. Então a gente se vê em breve aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.